Boa noite aos insones de plantão, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Vale Night, aqui na telinha do SBT. No programa de hoje, eu tenho a honra de receber um dos co-criadores do Teleton, assessor direto de Silvio Santos, o jornalista Itamar Oliveira. Fique comigo. E nos estúdios da TH+ SBT, eu tenho a honra de receber ele, um dos co-criadores do Teleton no Brasil, assessor direto do nosso saudoso Silvio Santos, Itamar Oliveira. Itamar, que alegria, que satisfação poder receber você aqui na nossa afiliada, né? Justamente nesse momento em que nós estamos celebrando que batemos mais um ano a meta do Teleton, né? Esse projeto que com tanto carinho, em conjunto com a Hebe Camargo e com o Silvio Santos, você tornou realidade, né? Levando atendimento, reabilitação e ortopedia para milhares e milhares de brasileiros. Seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite e para mim é uma honra, é um prazer, um privilégio poder participar do seu programa que é tão assistido aqui pelo SBT. Ô Itamar, mas eu quero começar, não vou falar direto do Teleton, eu quero falar do início do Itamar como jornalista, como repórter, da trajetória dele nessa emissora que nós tanto amamos, que já reporta há 45 anos, né? É verdade, 45 anos. Eu comecei praticamente em 1980. E na época eu era adestrador de animais e eu trouxe para a televisão brasileira, tanto para os programas do SBT como para os comerciais com bichos, com animais adestrados. E eu gravei, a primeira câmera escondida para Silvio Santos, chamava Tudo por Dinheiro naquela época. Olha! E eu tinha um cachorro adestrado, esse cachorro nós colocamos dentro de um banheiro e as pessoas iam entrar no banheiro público e quando chegava lá, encontrava com um cachorro pastor alemão desse tamanho. E ali as pessoas saíam correndo, né? E era muito engraçado. Isso antes do Ivo Holanda. Isso antes, o Ivo Holanda não tinha nem nascido. A Ruth Ronce. Foi a sementinha. A sementinha. Foi no início. Esse pessoal ainda nem estava com a gente ainda. Mas você se dedicou também bastante ao jornalismo, né? Como Sim. repórter de alguns programas, né? Sim. Eu me lembro do Itamar como repórter do Ratinho, né? No programa do Ratinho. Eu fui repórter do Ratinho por 3 anos, né? Tem uma história que eu não sei se é verdadeira, né? Que o Silvio, ele gostava de assistir o jornalismo da emissora. Sim, né? sim. E ele ficava de olho nos jornais, né? Até porque a conduta dele era uma conduta ilibada no que tange a informação, né? Ele sempre deixou claro que o papel do jornalista é levar a notícia. Sim, né? sim. E me parece que uma vez ele encucou que ele não estava vendo você nas edições de sábado. E aí ele te chamou para conversar. É isso mesmo que aconteceu? É isso mesmo. O que acontece? Silvio Santos, ele era um atleta, por isso que viveu bastante, né? Silvio Santos, ele caminhava todos os dias, ele acordava 6 horas da manhã e ele ia para a esteira e ele andava 10 quilômetros todos os dias. E lá na academia dele, dentro da casa dele, ele tem uma televisão do tamanho desse estúdio aqui. E ele andando ali na esteira e ele apreciando o SBT Manhã, que é o jornal do SBT que começa praticamente às 6 horas da manhã. E ele ali assistia. E ele gostava demais de me ver. E ele todos os dias andando, ele me assistia lá de segunda a sexta-feira. No sábado não aparecia o Itamar. No sábado eu não aparecia. Ele ficou bravo. Pô, mas como? Eu estou aqui andando na minha esteira, eu quero ver o Itamar no sábado. Eu estou pagando, eu quero ele no ar. Né? E ele pegou o telefone, ligou para o seu diretor, Orlando Macrini, e perguntou: "Senhor Orlando, por que o Itamar não grava de sábado? Eu estou aqui, gosto das matérias dele, eu quero ver ele no sábado." Aí o senhor Orlando Macrini, que era diretor do programa Silvio Santos durante 40 anos, o Macrini falou para ele: "Seu Silvio, o Itamar é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele não trabalha. Ele guarda o sábado. Ele guarda o sábado, ele não trabalha no sábado." Ele falou assim para o Macrini: "Peça que o Itamar venha falar comigo." E eu fui na casa dele.
E eu cheguei lá, ele falou, seu Itamar, eu gosto muito do seu trabalho, você é um grande profissional, você é diferenciado de todos os outros jornalistas que eu conheço, não só do SBT, como das outras concorrentes. Você faz algo assim muito legal, mas eu não vejo o senhor no sábado. E eu faço a minha esteira aqui e eu quero ver o senhor de sábado. E a partir de hoje, eu quero saber do senhor por que o senhor não grava no dia de sábado. E eu falei para ele, seu Silvio, eu não gravo no dia de sábado porque eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nesse dia, eu dedico o dia, 24 horas, para servir ao meu Deus. Não. Ou o senhor vai trabalhar no dia de sábado, ou o senhor, por favor, passe no RH e acerte as suas contas. Eu simplesmente peguei, apertei a mão dele, agradeci a ele e falei, estou indo embora. Eu confesso para você que eu fiquei arrasado, porque eu amava trabalhar no SBT. Eu fui embora para casa triste e arrasado, chorei 2 dias sem parar, não queria comer, não queria fazer nada, porque eu perdi o meu emprego. Porque quando você perde um emprego por um diretor ou por um gerente, você ainda tem a possibilidade de, quem sabe, recorrer ao dono. Agora você foi dispensado pelo dono? Fui mandado embora pelo dono, aí eu falei, vou recorrer a quem? Somente a Deus. 2 dias depois que eu estou lá na minha casa triste e arrasado, porque perdi o meu emprego, bateu na porta. Orlando Macrini, diretor do programa Silvio Santos, ele mandou o próprio diretor ir lá na minha casa. Olha aí. E bateu lá e eu falei, ô, seu Orlando, tudo bem? Tudo bem. E você, como é que você está? Eu falei, tô aqui, né, seu Orlando, perdi meu emprego. Limpa essas lágrimas, coloca uma roupa legal, toma um banho, eu te espero aqui. O seu Silvio está te chamando lá na casa dele. Aí ele, quando me viu, seu Itamar, como vai? Tudo bem? Eu falei, não, seu Silvio, não está nada bem. Você me mandou embora? O senhor me mandou embora? Estou arrasado, eu amava trabalhar lá, o senhor me tirou a coisa que eu mais amava na vida. Não, mas não fique triste, seu Itamar, é por isso que eu lhe chamei aqui. Você foi fiel ao seu Deus. E se você foi fiel ao seu Deus, você vai ser fiel a mim. Então, eu quero você trabalhando comigo aqui dentro da minha casa. E outra coisa boa para você, você está de volta. Você já está de volta. Só que agora você não é mais repórter do jornal do SBT. A partir de agora você é meu assessor especial. E outra coisa, eu mandei dobrar o seu salário. Olha! Alegria! Alegria! Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com ele, Itamar Oliveira. Fique comigo. Intimista, né? Gerando esses ambientes de boots, valorizando muito a questão da utilização da madeira como elemento principal do restaurante. Você vai ver que todo o revestimento na loja é madeira e a gente espera agradar o público brasileiro, realmente trazer uma novidade e fazer com que as pessoas gostem bastante e voltem bastante com os amigos e familiares aqui por Basta. Que saudade! Camarão coco bambu. Ai, que saudade que eu tava. Saudade do melhor do Brasil. Reunir os amigos, brindar, sentir sabores únicos, a comida, a carne, os petiscos, o camarão. Coco bambu, o melhor do Brasil é a nossa especialidade. De volta com o nosso Vale Night aqui na telinha do SBT. Comigo no estúdio hoje, ele, o co-criador do Teleton, assessor direto do nosso mestre, o saudoso Silvio Santos, Itamar Oliveira. Ô Itamar, teve um momento muito difícil na trajetória do Silvio, que foi o sequestro da Patrícia. Né? E uma outra história, que eu não sei se é verídica, diz que ele, em lágrimas, adentrou ao seu escritório lá no SBT e pediu para que você estivesse com ele nesse momento. Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Mas antes desse acontecimento, porque ali no Teleton eu dei esse testemunho, não deu para a gente falar e contar como de fato
Aconteceu. Nós fomos, nos horários vagos, depois do nosso expediente, depois das 18 horas, eu coordenava um pequeno grupo de oração. Dentro da emissora? Dentro da emissora. E nós orávamos. E nós não orávamos somente com os grandes apresentadores, com os motoristas, os faxineiros, os porteiros, era um os sacerdócio, uma missão espiritual. Era uma missão e nós orávamos, cada pessoa trazia o problema, todo mundo tem problema, e eles traziam o problema e nós orávamos em favor. Só que a fila começou a ficar muito grande. E pessoas invejosas levou para o seu Silvio, que estava se levantando 2 líderes dentro do SBT, que estavam lá orando com as pessoas, e que ele não poderia aceitar isso, porque ali só poderia ter um líder, e o único líder era Silvio Santos. E o seu Silvio mandou a ordem, que cesse as orações imediatamente. E só não Acabou mandou, com o grupo de oração. Acabou com o grupo de oração. E só não mandou embora, porque era eu, tinha muita consideração por mim. E o Orlando. E o Orlando Marquinhos, que era o diretor do programa dele. E nós cessamos. E aí eu falei para o Orlando numa noite, falei assim, Orlando, o seu Silvio nos proibiu de nós orarmos com os funcionários. Mas ele não pode nos proibir de orar. Então eu vou orar pelo senhor, o senhor ora por mim. Tá bom? Vamos fazer assim todos os dias agora? Vamos. E para Deus reverter isso daqui. E aí assim foi. E eu comecei a orar pelo Orlando, o Orlando orava por mim. E no belo dia eu estou lá ajoelhado com o Orlando Macrini, quando de repente terminou a oração e nós estávamos com os olhos fechados. E nós, quando abrimos os nossos olhos, nós fomos erguendo os olhos assim. Silvio Santos. Tinha um gigante na frente. Silvio Santos estava ali. O seu Orlando, muito medroso. Oh, seu Silvio, nós não estamos orando com os funcionários, que não sei o quê, e ele com medo de perder o emprego. Eu falei, nós estávamos orando, falando com o nosso Deus, seu Silvio. O senhor precisa de alguma coisa? Quando eu olhei para ele, ele estava em lágrimas. E ele disse, no lugar de eu demitir vocês, eu vim aqui pedir oração. Ore por mim, porque a Patrícia acabou de ser sequestrada. E ali eu falei, seu Silvio, abracei ele, e nós nos ajoelhamos e nós oramos. E na minha oração eu pedi, Senhor, cuida da Patrícia. Não deixa que nada aconteça a ela. Peço que o teu Santo Espírito cuide dela e cuide desse pai. Ali eu vi o tanto que o Silvio amava a Patrícia. 7 dias depois, a Patrícia foi libertada. Olha aí, a gente falando, né? 28ª edição, mais Sim. de 37 milhões arrecadados, né? A sua participação em todas as edições, né? Aí você sempre ainda presenteia essa maratona com o Brothers Vocal, né? Que é um coral que você apadrinha, maravilhoso, né? Como é que você se sente sendo parte de uma engrenagem tão preciosa e ajudando tanta gente por meio dessa maratona? Eu me sinto feliz e eu me sinto honrado, porque quando nós levamos esse projeto para o seu Silvio, ele disse não, porque era 24 horas, imagina quanto ele deixaria de ganhar. Mas naquele ano que ele negou para a gente, nasceu a Luana, que é a filha da Silvia, e ela nasceu com um problema. Para você ter uma ideia, até para beber água, alguém precisa pôr o canudinho na boca dela. Aí ele me chamou, cadê aquele projeto? Eu falei, está aqui, eu posso dar uma lida? Onde é que eu assino? Ele falou, seu Itamar, não é só na família do pobre que nasce a pessoa com deficiência. Nasceu na minha própria casa, então esse projeto ele é maravilhoso. Onde é que eu assino? E ele assinou. E aí com a Hebe? Aí assinou a autorização para a gente colocar no ar. Aí foi uma festa, a Hebe, o Godfarb, que era um empresário também que estava nos ajudando lá na época, e colocamos o Teleton no ar. Olha, eu queria agradecer demais a sua presença nos nossos estúdios, né? Essa tranquilidade, a gente nota claramente a sua devoção, a sua admiração, o seu tratamento do Silvio no presente, né? O seu amor imensurável ao SBT e a toda a história que você labutou, não só na emissora, mas em prol, né, da solidariedade no Brasil. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e que Deus possa abençoar a todos vocês. Itamar Oliveira, para você, meu querido telespectador. A gente se vê no próximo programa. Até lá!